Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar do empate em 0 a 0 contra o Flamengo no Maracanã, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes, aqueles pedidos tradicionais aqui do canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. O time que conseguiu voltar com o empate lá do Rio de Janeiro, somando assim mais um ponto na busca de retornar para a disputa da Libertadores em 2026, foi o seguinte: Cássio, William, Fabrício Bruno, Djalma e Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Caio Jorge entraram no decorrer do jogo. Sinisterra, Cauã Moraes, Gabigol e Eduardo. Olha, não foi um jogo ruim do Cruzeiro, não foi um jogo, de modo geral, ruim. Eu faço o cálculo que quem não tinha envolvimento com a partida, ou seja, quem não torcia nem para o Flamengo nem para o Cruzeiro, deve ter se divertido bastante com o jogo. Talvez não no primeiro tempo, em alguns momentos, porque foi muito travado. E dado isso muito por conta da arbitragem. Não vai ter que falar de arbitragem aqui de novo, né? O senhor Ramon Abate Abel entrou nervoso demais, demais. Isso atrapalhou o jogo. O árbitro conseguiu entrar mais nervoso. Não estou nem falando de atleta, comissão e diretorias dos clubes, não. Eu tô falando, o árbitro conseguiu entrar mais nervoso que o torcedor. O árbitro conseguiu entrar mais tenso do que o torcedor, né? Mas aí é aquela, né? Não tem como cobrar. Arbitragem da CBF, né? Mas daqui a pouco eu falo disso, não estou muito afim de falar nesse exato momento, não. Mas assim, eu tinha muita... E eu falei isso no vídeo do pós-jogo contra o Vasco. Eu falei isso no pré-jogo. Se eu não me engano, eu falei isso no pós-jogo também contra o Vasco na versão só em áudio. Cara, eu tinha muito receio do que poderia acontecer nessa partida se o Cruzeiro entrasse com uma postura muito similar que entrou contra Bahia, Bragantino e Vasco, principalmente o Vasco. Porque a pressão do Flamengo inicial ela é muito absurda. E aí tem um lance que já me irrita de começo, que é o William, e sim, talvez um dos poucos erros do William, até a questão da expulsão, tem um outro ainda, mas até aquele que é a questão da expulsão, talvez um dos poucos erros. A bola cruzada da direita para a esquerda, não sei se foi o Carrascal ou se foi o Saul, mas foi da direita para a esquerda para o Samuel Lino. Ele escora a bola para dentro da área e, cara, o William só assistiu. A pegar efeito de comparação, Varela do Flamengo, mesma posição e tal, mesmas funções para cobrir. O Varela, numa determinada bola cruzada na área, ele atacou a bola, ele não ficou olhando para a bola. Porque o William tem um negócio, ele fica olhando para a bola para tomar a decisão. Cara, o cara que está atrás de você, ele já tomou a decisão. Você tomar a decisão, esperar para tomar a decisão, você vai chegar atrasado. Porque o cara talvez já até pulou, a depender da situação. E o cara tá plantado no chão. O Samuel Lino consegue escorar numa boa. Tanto é que no replay mostra o Cássio dando uma bronca no William. Olhando diretamente. Você vê que ele olhou diretamente pro William e deu uma bronca no William. Porque aquilo ali é um erro. Mas assim, diferente da postura que esse time teve nos últimos 3 jogos, antes desse contra o Flamengo, essa postura inicial já me agradou um pouco mais. Ele teve um pouquinho mais de atenção, soube suportar a pressão, soube entender que aquilo ali naquele momento era um jogo em que o Flamengo ia empurrar mesmo o time lá para trás e tal, ia tentar de todo modo abrir o placar cedo, igual o Flamengo sempre tenta, principalmente quando joga no Maracanã. O Flamengo vai empurrar o adversário lá para trás e tentar abrir o placar cedo, até para desamarrar o jogo e fazer um jogo de uma forma mais tranquila. Foi assim, por exemplo, você pega o jogo contra o Estudiantes, o Flamengo faz 2 a 0 muito rápido. Depois vai fazer um controle ali de posse e tal, que é uma coisa também que o Flamengo gosta muito. Esse Flamengo do Felipe Luiz talvez exagera até demais nesse controle de posse de bola, de girar a bola para lá, gira para cá, vai para lá, vai para cá.
Então, assim, a busca era abrir o placar e ter um controle ali em determinado momento do jogo. E o Cruzeiro soube suportar isso, soube entender isso, né? Aí é aquela, você vai jogando o jogo, né? O Cruzeiro, dentro da sua característica, que é não ter tanta posse de bola assim, não é ter tanto controle assim da posse de bola, mas aproveitando para sair, para tentar um contra-ataque. Infelizmente, não tinha um velocista, tinha o Caio Jorge. Mas o Caio Jorge chegava lá na frente. Quantas vezes nós vimos dentro da partida o Caio Jorge dominar a bola e não ter ninguém? O Caio Jorge ajeitar uma bola ali, pô, correu, pá, ganhou da zaga, chegava lá na frente, ajeitava o corpo para fazer jogada. Tava chegando o Matheus Pereira, o Matheus Henrique, o Christian. Só que estava chegando, tipo assim, o Caio Jorge estava lá na linha lateral da área, eles estavam lá na intermediária. Então, assim, tinha um atraso nisso aí, né? Tinha, mas provocado muito, não é só porque o Cruzeiro recuou, provocado muito pelo Flamengo, que empurrava o Cruzeiro lá para trás, né? Teve um certo sucesso na sua estratégia, não conseguiu fazer o gol. Mas o Cruzeiro foi saindo disso, foi controlando um pouquinho mais a posse, foi girando, tendo paciência para entrar e achando formas de entrar. Porque o Flamengo é um baita de um elenco, vamos ser sinceros e tudo mais, é muita qualidade. Pô, os caras é muito bom, mano, sabe? Mas deixa seus espaços, possibilita o time adversário de ter oportunidade ali, de jogar também, sabe? De ter o entendimento de rodar, de achar o espaço, da finalização, né? E isso aconteceu um pouco antes, se eu não me engano, um pouco antes daquela confusão na área, que eu acho que gerou umas 2, 3 finalizações pro Cruzeiro. O Matheus Henrique tenta dar um três dedos pro Christian. Que se o Léo Pereira não tá muito atento, o Christian antecipava o Rossi e poderia fazer o gol, né? Teria grande oportunidade de fazer o gol, porque nessa antecipação ele tiraria o Rossi e ficaria com o gol aberto, né? Então, assim, você vai achando ali possibilidades. O Cruzeiro, após conseguir acalmar situações de jogo, conseguiu encontrar os espaços. E numa dessas encontrou uma grande jogada, se eu não me engano, ela começa no campo de defesa, um passe do Romero pro Kaique, que vai na linha de fundo, volta a bola pro Caio Jorge, Caio Jorge finaliza, o Rossi faz a defesa, o Christian chuta, eu não sei se bate na defesa, bate no Alexandre, volta, o William tenta a finalização, ela sobra pro Caio Jorge finaliza, o Alexandro tira, né? Infelizmente ali não saiu o gol, né? Infelizmente não saiu o gol no jogo, né? Mas assim, foi uma boa oportunidade, uma boa, como diz os narradores, comentaristas, uma boa trama, né, do Cruzeiro. E assim, eu vi o pessoal criticar o Christian e tal, porque ele volta, né? Tem o rebote do chute do Caio Jorge, ele volta e chuta. O Caio Jorge estava vindo de frente. Eu não sei se você viu que o Caio Jorge tinha essa liberdade toda, sabe? Ao meu ver ali, ele só tomou a decisão de correr atrás da bola e chutar. E ali talvez não é muito de pensar mesmo não, gente. Não tô falando do Christian não, a situação. Talvez a situação ali não propicie tempo para pensar. Sabe? Você olhar e falar, nossa, ele tá vindo de frente pro gol, eu não vou entrar na frente da bola. Talvez ele só tomou a decisão e fez, né? Tivesse tomado a decisão, pensado um pouquinho, ou seja, a situação possibilitasse esse pensamento, talvez ele deixaria para o Caio Jorge tentar escorar para o gol. E aí, infelizmente, o Cruzeiro não fez o gol. E esse tipo de jogo é aquele que você não pode perder esse tipo de situação, né? Aí volta pro segundo tempo. Aí no segundo tempo foi um jogo muito melhor. Menos truncado e tudo mais. Exceto pelo final do jogo, por causa da arbitragem. Mas daqui a pouco eu falo. E aí o Cruzeiro consegue ter uma ou outra oportunidade, assim, né? De muito clara. Tô falando de coisas muito claras, né? Além de chute de fora da área, com o Matheus Henrique e tal. Mas uma oportunidade com o Caio Jorge. Uma tabelinha ali com o Matheus Pereira, e toca a bola pro Caio, o Caio chuta, o Rossi defende, aí tem uma ajeitada do Varela, meio que uma conduzida do Varela, o Rossi vem e pega essa bola com a mão, teria que ver o que vai dizer a regra ali sobre essa situação, mas bem esquisito,
sabe? Muito estranho. E pouco, se eu não me engano, pouco tempo depois disso, acho que um pouquinho depois, o Cássio fez uma grande defesa, né? O jogo foi dos goleiros, né, gente? O Rossi pelo lado do Flamengo, eu tava até vendo outras análises aí, você vai assistindo algumas coisas que vai aparecendo em rede social, e eu vi o cara falar que se não fosse o Cássio, o Flamengo tinha ganhado o jogo. Se não fosse o Rossi, o Cruzeiro tinha ganhado o jogo. Se eu não me engano, é do Charla. Tá lá no perfil do Charla e tal. Se não fosse o Cássio, o Flamengo tinha ganhado o jogo. Se não fosse o Rossi, o Cruzeiro tinha ganhado o jogo. Porque se você pega a quantidade de defesas que cada um fez, o Rossi fez mais defesas do que o Cássio, né? E principalmente a questão de defesa difícil. Então acho que o Rossi ainda tem uma a mais que o Cássio nesse quesito. Se eu não estou muito enganado. Se tiver empatado, ou seja, o jogo ia ficar empatado, né? Pela visão do cara lá. Não, mas essa visão reducionista, se não fosse o Cássio, o Flamengo tinha ganhado o jogo, passa também por essa visão reducionista de se não fosse o Rossi, o Cruzeiro tinha ganhado o jogo. Mas o Cássio faz uma bela defesa na cabeçada do Samulino, né? Defendeu, assim, algo que eu olhei e falei, nossa, dançamos, né? Que o William plantou no chão de novo e aí sobrou só a reza e a oração, né? No caso. Porque cabeceia para baixo ali, você pensa, não, vai ficar muito complicado para o goleiro. E o Cássio conseguiu se recuperar. E ainda teve uma outra grande defesa que foi um lance cara a cara com o Plata. O Plata tenta dar um tapinha por baixo ali, meio que na saída. O Cássio estica a perna e faz a defesa. Eu acho que foi um bom jogo do Cruzeiro. Infelizmente teve a expulsão do William, que numa boa é de uma imprudência e de uma irresponsabilidade muito grande fazer o que o William fez. Fazer a situação que o William fez. Aquilo é uma imprudência muito alta, cara. É você jogar um risco muito alto mesmo. E é aquela, se pegar, vai ser falta e vai ser amarelo. Não tem jeito. Não tem jeito. E foi dito e feito. Pegou, não pode ser o mínimo, pode ter só raspado. Mas pegou, o árbitro vai dar amarelo. Amarelo, amarelo, vermelho, né? Pôs o William para fora. E aí você acaba tendo que modificar. Igual, o Jardim acabou tendo que modificar muita coisa da estratégia dele de jogo. Talvez ali poderia vir com um arroio no finalzinho da partida ali e tal, para botar uma velocidade em cima da defesa do Flamengo, que já apresentava sinais de cansaço. Poderia ter colocado um arroio, não pôde colocar, porque você precisa reorganizar a defesa. E eu acho assim que quem entrou bem e entendeu o ritmo do jogo, sabe? Não entrou dando vacilada e tal, entrou entendendo o que tinha que fazer e entrou cumprindo isso muito bem, sabe? Uma pena não ter voltado com essa vitória e ter voltado ainda com a questão da expulsão do William. Eu acho assim que eu tenho muita crítica ao William em algumas situações, mas eu acho que ele fez uma boa partida. O que vai manchar a partida dele, e aí é foda, é a questão da expulsão. Sabe, ele erra em dois lances que eu citei aqui, né, nas cabeçadas do Samulino e tal, mas defensivamente foi melhorando durante o jogo, ofensivamente foi aparecendo e tendo um pouquinho mais de discernimento nas tomadas de decisão ofensiva. Então, assim, é observar isso também, sabe? Observar essa melhora. Porque às vezes o William tem muito disso. Ele entra mal no jogo, mas ele vai melhorando. E ele foi melhorando. Só que chegou aqui, que era talvez para dar um passinho a mais, e fez assim porque, né, foi expulso. Então acaba comprometendo muita coisa. Questão da arbitragem, Cruzeiro teve um jogador expulso, o Flamengo era para ter também. Eu vi um post do Twitter do Flamengo. Depois de tanto bater, tiveram expulso. Um negócio mais ou menos assim, eu não vou citar literal e nem vou colocar aqui também não. Mas tá lá.
né? E certamente muito... Eu vi até que o Samuel Venâncio repostou com comentário, eu também repostei. Você vai encontrar muito cruzeirense respondendo isso aí também. O Alexandre era para ter sido expulso no primeiro tempo. Ele toma um cartão amarelo numa falta em cima do Christian, num chute que ele dá no Christian, né? Porque assim, o árbitro entrou no jogo, igual eu falei, muito mais nervoso do que nós torcedores. Ele entrou muito mais nervoso que as duas torcidas. Mas ele entrou no jogo assim. Gente, a sensação que eu tenho é que ele não queria estar ali. Ele não queria estar ali. Ele tá com medo de estar ali. Mas ele entrou no jogo. Tava lá, foi pitar o jogo. Cara, com 20 minutos eu acho que ele tinha distribuído 3 cartões. Com 30 e poucos, eu acho que ele já tinha 4 cartões, 2 para cada lado no jogo. Você não faz isso, cara. Porque aí qualquer coisinha vai virar para cartão. Qualquer coisinha vira aquele mundo de reclamação que virou. Porque assim, ele deu 2 cartões para o jogador do Flamengo e 2 cartões onde, de fato, foram faltas para cartão. O chute do Alexandro no Christian e a entrada do Carrascal no Djalma. Aí o Felipe Luiz fez uma pressão nele, ele deu um amarelo no Kaique, uma falta que, pô, tem gente que vai falar que o Kaique sofreu a falta, tem gente que vai falar que o Kaique fez a falta. Eu acho que o Kaique não tinha que ter tentado dominar aquela bola, tinha que tentar dar uma bica nela, e aí não tinha essa discussão, né? E o outro amarelo foi uma pegada que o Romero deu. Essa aí foi forte e tinha que tomar amarelo de fato, né? Mas assim, depois dessa pressão, ele perdeu totalmente o jogo. Aí beleza, ele deu amarelo para o Alexandre. O Alexandre num lance escorrega, acerta o Caio Jorge. Ele só para o jogo, dá a bola ao chão para o Flamengo e o jogo segue. Sendo que naquele lance, ele mesmo, pode pegar outros jogos que ele apitou, que ele já marcou falta sim. Outros árbitros marcariam falta e daria cartão amarelo. O Alexandre já tinha amarelo. O Léo Ortiz passou em branco. O Léo Pereira foi ver cartão no final do jogo. O que o Flamengo tá reclamando de arbitragem, gente? Ah, para com isso, só. Tá feio. Feião esse negócio aí, só. Sabe? Botaram lá no perfil, né, a foto do árbitro e tal, a escala de arbitragem. Mas, pô, feião, sabe? Muito feio isso aí. Na boa, assim. O primeiro cartão do William, por exemplo, não era um cartão. Não acho que seja um cartão. Não acho que seja uma falta para cartão. Eu vou explicar o porquê que eu não acho. Primeiramente, não era um lance. Não foi um antijogo. O William não cometeu um antijogo naquela falta em cima do Arrascaeta. Segundo ponto, tinha a defesa inteira do Cruzeiro na frente do Arrascaeta. Terceiro ponto, o Arrascaeta estava puxando a bola para trás. Aí deu amarelo no William. O jogador do Flamengo, se eu não me engano, é o Carrascal. O Jorginho. Foi no segundo tempo. Cometeu uma falta igual. Igual. Com o jogador do Cruzeiro em progressão. Ou seja, por trás, do mesmo jeitinho do William, ele não deu amarelo. Ele não deu amarelo. Ele foi ainda deu amarelo pro Léo Pereira porque o Léo Pereira estava batendo demais. Se o Léo Pereira não faz a falta em cima do Caio Jorge, com a bola que vem, né, rebatida de dentro da área, o Caio Jorge faz o giro, o Léo Pereira faz a falta. Se o Léo Pereira não faz essa falta, ele ia passar em branco no jogo. Bateu o jogo inteiro. O Léo Ortiz bateu o jogo inteiro e não tomou amarelo. Então, assim, muito ruim a arbitragem do senhor Ramon Abate Abel. Eu, particularmente, nem sou muito de dar opinião na qualidade da arbitragem assim, individual. Eu acho todos muito ruins. Principalmente a arbitragem, e sendo muito sincero, principalmente a arbitragem carioca e mineira, mas nesse caso não enquadra, né? Mas assim, falando especificamente do Ramon Abate Abel, eu nem acho tão horrível não. Sabe? De todos os árbitros muito ruins que a gente tem no nosso quadro de arbitragem da CBF, eu acho ele o menos pior. É aquela história, todos os ruins, ele é o menos pior deles. Sabe? Então assim, muito infeliz nas decisões, entrou pressionado, a gente sabe,
Flamengo fez sua pressão e tal, né? Isso aí a gente conhece. Né? Todo time às vezes vai dar uma reclamada e tal, não é para aquele jogo em si, não é para aquela situação em si, é no próximo jogo. Mas algumas decisões que ele tomou dentro dessas partidas, dentro dessa partida, se é para outra camisa contra o Flamengo, se é para a camisa verde lá de São Paulo e tal, não teria sido a mesma coisa, né? Teria sido uma outra situação, uma outra tomada de decisão, né? Então, assim, fica difícil, né? Fica difícil. Falar em outra coisa que fica difícil também, eu falei isso no pré-jogo, eu vou falar isso aqui também, para deixar registrado. Sobre a questão de travar a montagem de elenco do feminino e tal, e a questão do valor de investimento. Olha, não é hora de fazer isso. A torcida vai comprar seu BO, irmão. A torcida vai comprar seu BO todo. No masculino, no feminino, onde tiver que comprar, a torcida vai comprar. E a torcida abraçou muito o time feminino. Não é o momento de travar nada. É o momento de investir. Não é o momento de dar 5, 6 mil passos para trás. É o momento de dar passos para frente, né? E fazer de fato da modalidade, cumprir de fato a fala do próprio dono de ver o Cruzeiro forte também no feminino, né? Então, assim, precisa rever esse posicionamento aí. Porque, assim, é um posicionamento bizarro. Bizarro. Porque tem uma campanha histórica, tem uma competição para o próximo ano muito importante, tem uma campanha histórica em 2025, tem uma competição muito importante para 2026. Não é hora de travar investimento. É hora de investir um pouquinho, né? É hora de olhar, ver quanto que investiu nesse ano de fato e talvez aumentar e de forma considerável, não um pouquinho não, só mais um, dois, não. Achar uma forma de aumentar o valor do investimento de forma considerável para o próximo ano. Até para você ter um elenco robusto, um elenco bom, pra você não só brigar, né? Pra você conquistar as coisas. Pra você conquistar títulos importantes a nível nacional e internacional, quem sabe, né? Então, assim, claro, tudo tem um processo e um passo, né? Mas dá para almejar algumas coisas. Além da disputa, da briga pelo título, dá para almejar a conquista de títulos importantes. Então, acho que é o momento de andar para frente, não andar para trás, beleza? Só deixar isso registrado aqui também, né? E voltando a falar do masculino, olha, o empate não é de todo ruim. Infelizmente teve derrota pro Vasco aí nesses 2 jogos lá no Rio, mas vamos ver o que se ajeita para a próxima partida aí contra o Sport, beleza? Acho que fica tudo muito bem coberto nesse trecho do episódio. Bom, galera, caminhando para fechar o vídeo, aquela passada rápida nas camisas que estão compondo aqui, porque são camisas que não vão para campo para treino, tirando aquela ali, claro, essa aqui não, mas são camisas igual, meio que sem muita coisa especial assim, né? Essa é a camisa que os jogadores utilizavam em 2021. Você via eles chegando, né, com essa camisa polo e tudo mais antes das partidas ali, nas viagens, né? Tinha até outra camisa que se utilizava em determinados momentos aí, que tinha uma camisa branca, né, de concentração, camisa branca com as estrelas, a logo da Adidas. Eu tenho essa camisa aqui também. E aquela ali é a camisa da comissão técnica de 2020. Lembrando que em 2020 os atletas utilizavam o azul celeste e a comissão utilizava esse azul marinho. Em 2021 os atletas utilizavam o amarelo e a comissão utilizava o azul, né? De 2020 para 2021 altera mais essa questão, sai aquele azul marinho, entra esse amarelo, o azul passa para a comissão com as estrelas em amarelo, na de 2020 era branco, e nessa substituição de cores passa a ser essa camisa. Nas duas camisas, a logo da Adidas é silcada
Nessa aqui as estrelas são costuradas e nessa aqui também. Lembrando que essa é aquela camisa de treino de manga longa e tudo mais, que tem aquele espacinho para colocar o dedo e tal. Só que na de 2020, tanto a azul de jogador quanto a da comissão, a estrela é costurada. Na de 2021, tanto na da comissão quanto dos atletas, a estrela é silcada, ao menos as que eu tenho aqui, que foram compradas na loja do clube, beleza? Bom pessoal, agradeço a você que veio comigo até o final desse vídeo. Peço que, se não tenha deixado seu like, deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. O resultado contra o Flamengo, de todo modo, não é ruim. Não é um empate horrível. Dá aquele gostinho de que talvez poderia ter ganhado. Mas infelizmente a vitória não veio. Infelizmente, igual falei no encerramento ali da análise, teve a derrota pro Vasco, né? Então fica uma conta meio ruim, né? 6 pontos disputados fora, volta com 1 e tal. Fica um negócio meio ruim aí, mas torcer para que o Cruzeiro consiga recuperar essa questão aí desses pontos deixados pelo caminho. O grande objetivo nosso é a Libertadores, gente. Vamos ser muito sinceros, tem hora que a realidade é dura e tudo mais, mas tem hora que a realidade é o melhor caminho. E o grande objetivo é retornar para a Libertadores, beleza? Vamos ter paciência, né? Eu sei que são 2 jogos aí onde os resultados não foram vitórias e tudo mais, mas vamos ter um pouquinho de paciência e torcer para que o Cruzeiro consiga retomar aí um caminho não só das vitórias, mas de uma longa sequência aí de excelentes resultados, beleza? Próximo jogo do Cruzeiro é contra o Sport no domingo, às 8h30 da noite. O horário, viu? Ô CBF, nossa, 8h30 da noite no domingo, é sacanagem. E assim, que o Cruzeiro consiga ter um ótimo jogo, com um ótimo desempenho e um ótimo resultado. E que nós tenhamos muita felicidade com esse resultado, com esse desempenho do Cruzeiro e um excelente final de semana para todas e todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.